Olá, hoje nós vamos conversar sobre perguntas que recebi depois dos últimos vídeos. Na verdade, nós não chegamos a ter esse lockdown aqui no Brasil, muito menos no Vale do Aço, mas tivemos medidas de restrição de circulação, como no caso a onda roxa que vivemos no momento. Essas são medidas sempre amargas, são medidas usadas em situações extremas, onde você tem o sistema de saúde sendo muito impactado. O lockdown é a medida mais drástica de todas, quando você tem o colapso absoluto do sistema. São medidas amargas, mas são necessárias para frear a epidemia. Então isso foi utilizado em todos os países do mundo, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e aqui no Brasil vemos várias cidades que tiveram êxito nisso. A Araraquara, em São Paulo, que tinha o sistema colapsado, fez um lockdown e o número de mortes caiu drasticamente de internação. Belo Horizonte, que desde o início da epidemia teve uma medida de mais restrição de circulação, comportou durante o ano 2020 com índices muito melhores que o resto do país e mesmo do Vale do Aço. Então essas medidas, embora muito amargas, são importantes para frear a epidemia. Desejo de todos nós é que tivesse uma droga barata, acessível e eficaz para evitar a evolução da Covid. Mas infelizmente não temos essa droga. Várias drogas foram exaustivamente testadas em todo o mundo para tentar evitar a progressão da Covid. Mas, infelizmente, todos os estudos, todos os grandes estudos conduzidos no mundo, desacreditaram essas drogas. Tanto que no mundo todo, essas drogas já foram contraindicadas. Por exemplo, o FDA, que é o órgão americano, já vetou o uso da cloroquina. A Agência Europeia de Medicamentos contraindica o uso da ivermectina. E vários outros órgãos mundiais, como o OMS, o próprio laboratório que produz ivermectina, já declarou que não há efetividade da droga no combate à Covid. Por outro lado, tememos que o uso de drogas sem eficácia gere uma falsa sensação de segurança. E as pessoas, acreditando que vão ter uma droga que vai resolver o problema, se expõem mais ou demoram a buscar uma assistência médica efetiva. Com isso, nós temos visto rotineiramente pessoas no hospital chegarem graves, evoluírem para intubação, para ventilação mecânica e morte, que estavam em uso do chamado kit Covid. Então é importante saber que essas drogas, infelizmente, não têm eficácia e não nos ajudam na condução e evitar as formas graves de Covid. A primeira coisa a perceber é que vacina não gera uma imunidade imediata. Então é importante que as pessoas esperem receber as 2 doses e mesmo após a segunda dose, saber que a imunidade vai demorar uns 15, 30 dias após a segunda dose. E mesmo tendo tomado as 2 doses, a vacina não é 100% eficaz. Algumas pessoas podem desenvolver doença mesmo imunizados. Por isso as pessoas, mesmo após a imunização, não devem abaixar a guarda, devem continuar usando máscara, mantendo distanciamento, porque vão ser métodos que vão agregar valor ao outro. Por outro lado, nós já temos observado que a vacina tem diminuído as infecções em todo o mundo. Países que vacinaram mais já tem uma queda importante de adoecimento e morte. Nós já vemos aqui uma redução importante da internação de idosos por Covid. Já temos observado também um menor afastamento de profissionais de saúde devido Covid, ou seja, as populações que já foram mais vacinadas têm adoecido menos. Então nós já estamos colhendo fruto da imunização, mesmo sabendo que ela está muito lenta ainda. Esperamos que tenhamos vacina para todos e de forma rápida. Nós temos que compreender que o Vale do Aço tem uma peculiaridade, são cidades muito próximas, que comportam como um núcleo urbano único. Portanto, seria importante a articulação dos gestores que tomassem medidas conjuntas, falassem a mesma língua. Não é o que vemos. Nós vemos gestores que desacreditam as medidas, que não têm coragem de enfrentar a epidemia e tomar medidas, às vezes, desconfortáveis. Então, vemos gestores que
falam linguagens distintas e se esquivam, né? Não tem coragem, por exemplo, de implantar a onda roxa quando necessária, implantar as medidas de restrição de circulação, né? De bancar a necessidade dessas questões, porque isso vai salvar vidas. Então, nós vemos um acovardamento e uma desarticulação dos prefeitos, né? Que às vezes agem de forma omissa e com isso não tem feito com que a onda roxa tenha o impacto esperado. Se tivessem tido uma mais coragem, agido de forma mais articulada, provavelmente nós já teríamos colhendo frutos mais robustos e poderíamos fazer um período de restrição de circulação mais curto. Né? Se a gente fecha tudo de forma mais intensa, né? Ele pode fechar por menos tempo. Fechar as coisas mais ou menos, como nós tem ocorrido na região, faz com que tenhamos que ficar mais tempo com restrição. Ou seja, as medidas tornam-se menos eficazes e por isso prolonga. Então, se queremos encurtar, né, o período de restrição de circulação, precisamos de cobrar dos gestores mais coragem nesse enfrentamento. Caros, agradeço, né, vocês nos assistirem, vamos compartilhar essas ideias, né, trazerem mais dúvidas, estou à disposição para discutir mais questões e vamos continuar nos seguindo. Um abraço a todos.